Olha, se tem alguém que joga para os dois lados sempre, o nome dele começa com M de Michel e o sobrenome começa com T de Temer. O Michel Temer está preparando a traição ao Bolsonaro do mesmo jeitinho que ele fez com a Dilma. Olha só que coisa. O Temer, para quem não sabe, ele começou as negociações com a China. O Temer assumiu agora negociações com a China para que a China libere os insumos para a Coronavac. Por quê? Porque a China não quer liberar os insumos para o Brasil produzir a vacina. Muita gente acha que é o Butantan quem está fazendo a vacina. Não, o Butantan produz até, mas os insumos vêm todos da China. Se a China não entregar, o Brasil fica sem vacina. E o Bolsonaro, o Weintraub, ministro da Educação do Bolsonaro, brigou com a China. O filho do Bolsonaro, Eduardo, brigou com a China. Carluxo brigou com a China. O ministro das Relações Exteriores brigou com a China. Todos eles xingaram a China e promoveram sinofobia. Sinofobia é o quê? É como se fosse tem racismo, homofobia, o preconceito com pessoas da China. Sinofobia é o nome. E aí, eles todos promoveram isso e o próprio Bolsonaro também falava: a vacina chinesa do Dória eu não vou comprar porque é da China. O próprio Bolsonaro falava quanto ao leilão do 5G, falava: o da China não, porque a China vai nos espionar. E aí nos grupos de WhatsApp bolsonaristas soltavam fake news de que a China vai usar o 5G para espionar os cidadãos. Os bolsonaristas todos compartilhavam isso, muita gente com cargo no governo compartilhava isso. Você acha que os chineses não sabem? Eles sabem de tudo e mais um pouco, eles estão sabendo de tudo. Pensa num governo que sabe o que se passa é o governo chinês. Se lá na Europa, Estados Unidos eles sabem bem, na China também. E aí, olha só, a coisa tá feia. Não querem dar os insumos pro Brasil. E aí o Temer foi negociar. E aí na mídia até saiu, o Temer foi negociar a mando do Bolsonaro. Não, o Temer foi negociar em nome de João Dória, o maior inimigo do Bolsonaro. O Temer tá fazendo o chamado jogo duplo. Ele tá ajudando o Bolsonaro de um lado, mas ele tá ajudando o Dória de outro. E a gente sabe que o Michel Temer tem com o PSDB uma coisa, eles sempre foram amigos. O Temer fez campanha pro Aécio em 2006, tanto é que em 2010 eu não entrava na minha cabeça, não existia ainda WhatsApp e tal, mas eu lembro em 2010, eu já colocava no meu Facebook, quando ninguém falava de política, eu já falava como é que o PT escolhe para vice da Dilma, um cara que fez campanha pro Alckmin com uma camisa fora Lula gigantesca. Procura lá Temer fora Lula no Google Images, no Google Imagens, que você vai ver o Temer e o Alckmin juntos com um fora Lula grandão. Aí, tá. Pois bem, o Temer é especialista em jogar dos dois lados e agora ele está preparando, tem vários traidores próximos ao Bolsonaro. O Bolsonaro tá colocando a corda no pescoço, ele nem faz ideia e vão puxar bem puxado. Assim como a Dilma foi descartada, e com a Dilma tinha uma coisa, a Dilma não era uma criminosa, o Bolsonaro é criminoso, é muito mais fácil descartá-lo na hora que for necessário. Eu vou explicar tudo aqui, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair? Eu sei que você quer, eu sei que nessa briga você põe gasolina, não põe nessa fogueira, você põe gasolina. Então se inscreve no canal e curte o vídeo aqui, a gente faz a oposição ao Bolsonaro nas redes, nas ruas, com um carro de som, com outdoor, a gente faz no YouTube, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Facebook, em todas as redes a gente vai pra cima do Bolsonaro. E quem quiser ajudar, se inscrever no canal é 1 segundo de graça. Quem quiser ajudar com nossos carros de som, hoje em Belo Horizonte tem. O nosso carro de som tá na carreata, assim que tiver os vídeos eu mostro aqui no canal. Carreata saindo às 11 da manhã do Colégio Pio XII. Quando tiver os vídeos eu mostro aqui. E quem quiser ajudar com as ações, embaixo do vídeo o botão Seja Membro ou no primeiro comentário deixa o nosso Pix. O Pix é apoie@plantãobrasil.net, ou tem lá PicPay, apoie-se, conta bancária para quem quiser ajudar as ações do canal. Mas um segundinho, se inscreve, é muito importante. Agora vamos falar sobre essa traição em andamento. Olha só o que acontece. O Bolsonaro, em determinado momento do ano passado, e eu falo exatamente quando foi o momento, foi no finalzinho de julho, o comecinho de julho, o Bolsonaro, ele mudou, ele deu uma guinada muito grande. Ele tirou bolsonaristas da liderança, da vice-liderança do governo, e lembre-se, liderança, vice-liderança, esses cargos tem verba. A liderança do governo tem verba para contratar muito mais assessores do que um deputado comum. Tem verba, tem prioridade na hora de falar em plenário, tem várias regalias do regimento interno da Câmara dos Deputados. No Senado a mesma coisa. Bolsonaro tirou bolsonaristas raízes e o raiz, sabe como fala? É um novo verbo, bolsonarista raiz. E aí o Bolsonaro colocou gente do Michel Temer. O líder do governo Bolsonaro na Câmara é o senhor Ricardo Barros. Foi ministro da Saúde do Temer. Ele é ligado, eu não sei se a família dele, aquele doutor consulta, existe em São Paulo e tal.
ele, que é o Ricardo Barros, estava lá para destruir o SUS, eu falo aqui abertamente, para destruir o SUS no governo Temer, para ajudar os negócios da família, assim como o Mandetta do Bolsonaro é ligado à Unimed e estava no governo Bolsonaro para destruir o SUS, para os planos de saúde lucrarem mais. Afinal, se tiver um SUS muito bom, quem é que vai ter plano de saúde? Ninguém. Então, tem que ter um SUS bem sucateado para a gente ser obrigado a pagar. Esse era o plano deles. Aí, o Bolsonaro colocou o Ricardo Barros como líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. No Senado, colocou o senador Bezerra também, assim como Michel Temer, é o líder do governo Bolsonaro no Senado. E o líder do governo Bolsonaro do Congresso é outro também aliado do Michel Temer. E aí o Bolsonaro, ele conseguiu uma trégua, mais ou menos, principalmente com o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é assim com o Temer, tinham encontros secretos e tudo mais, no Palácio do Jaburu, no Palácio do Planalto. O Gilmar Mendes é muito amigo da galera do Temer. E aí o Gilmar Mendes deu uma trégua e manteve o Queiroz solto. Olha que coisa, o Queiroz tá em prisão domiciliar, com tornozeleiro, o Queiroz tá solto, na verdade. Prisão domiciliar é solto. Aí, o que acontece? O Gilmar tá mantendo o Queiroz solto por enquanto, e a gente tem que lembrar que o Queiroz é a prioridade do Bolsonaro, que se o Queiroz voltar para a jaula, que é o lugar dele, ele delata, a mulher dele já estava ameaçando delatar. Tá, o que acontece? Acontece que aí o Bolsonaro ganhou algum fôlego, o pessoal do Temer começou a negociar com o Centrão para o Bolsonaro e tudo mais, e aí o Bolsonaro conseguiu uma relação com o Centrão, mas essa relação foi construída pelo pessoal do Michel Temer, lembre-se disso. Aí veio a eleição agora para a presidência do Senado. O Davi Alcolumbre, o STF barrou o Davi Alcolumbre, ele não pode tentar se reeleger. Tá. Na presidência do Senado, o candidato do Bolsonaro é o Rodrigo Pacheco. O Temer mandou vários aliados falarem com o Bolsonaro. O Temer não fala com o Bolsonaro ele diretamente, ele manda os aliados falarem com o Bolsonaro e dizerem: olha, Bolsonaro, aqui o Rodrigo Pacheco, ele é traidor. Por quê? Porque em 2017, Rodrigo Pacheco, ele deixou passar na Comissão de Constituição e Justiça o processo do Michel Temer, em que ele foi denunciado pela Raquel Dodge, que era Procuradora-Geral da República, por algum dos crimes. Ele foi denunciado 2 vezes. E aí, por conta disso, teve uma votação em plenário lá na Câmara dos Deputados, em que, se 2/3 votassem sim, o Temer era afastado. E o Temer teve que comprar votos. Inclusive, ele dava sempre um banquete para centenas de deputados antes dessas votações para negociar a compra de votos. E o Rodrigo Pacheco, ficou como traidor, porque se ele não deixasse passar, melhorava muito a vida do Temer. Ele deixou passar. Deixou assim, não tem deixar passar em Brasília, ele passou. E aí, o que acontece? O Temer já avisou o Bolsonaro: esse cara é traidor, Bolsonaro. Tem que colocar gente dos nossos. Só que não tem ninguém do grupo do Michel Temer muito concorrendo. Ou é ele, ou é a Simone Tebet. A Simone Tebet, o líder do governo Bolsonaro, veja bem, o Bolsonaro está apoiando o Rodrigo Pacheco, mas o líder do governo Bolsonaro, que é assim como o Temer, já declarou apoio para Simone Tebet. Aí você fala: peraí, como é que o presidente apoia o candidato A e o líder do governo no Senado apoia a candidata B? Porque tem alguma coisa que não foi bem conversada. E o Bolsonaro fez escândalo por isso? Não fez. Por que o Bolsonaro não fez escândalo? Ele só faz escândalo com o povinho dele. Com o povinho do Michel Temer, ele não faz escândalo, ele não tem moral para isso. Eu vou fazer escândalo pro povo do Temer, me derrubam na hora. O Bolsonaro, calado, viu o líder dele declarar voto em quem não é o candidato do governo. Aí a coisa tá estranha. Você fala: peraí, mas o Temer tá aqui, tá ali? Aí de repente o Dória inventa um evento em que o Dória queria que tivesse Dilma, Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, Sarney, Collor. Ele queria vacinar todos os ex-presidentes juntos, menos o Lula. Aí, talvez até o Lula, não lembro, mas eu não lembro do Lula ter sido convidado. Mas a Dilma e o Lula não quiseram. O Lula e a Dilma disseram que vão esperar a vacina, na vez deles eles vão tomar a vacina. E o Dória foi fazer um evento, tá fazendo um evento com Fernando Henrique Cardoso, Sarney. O Sarney, só para você ter ideia, saiu uma matéria ontem sobre o impeachment de Bolsonaro, dizendo que todo mundo em Brasília já fala abertamente em impeachment, e o Sarney falou que o governo Bolsonaro é o mais desastroso de todos. Sarney falou isso. Sarney tem algum poder lá em Brasília. Aí o que acontece? O Dória chama o Sarney, chama o Fernando Henrique Cardoso, que também já fala em impeachment. O Fernando Henrique Cardoso, para mim, ele é um zero à esquerda. Eu fico assim estupefato que tem veículos na esquerda que ainda dão microfone, eles noticiam o que fala Fernando Henrique Cardoso. Minha opinião é que o Fernando Henrique Cardoso tinha que, vamos promovê-lo para o lixo da história. De agora em diante ele é lixo da história. O que ele fala não se escreve, o que ele escreve não se publica, pelo menos não aqui na esquerda. Deixa o pessoal dele, se é que alguém ainda gosta dele, lê.
Deveria ser isso, ó, finge que não existe o FHC. Mas ele tá lá no evento com o Dória, com o Temer e Sarney, e o Dória com o Temer. E aí o Temer liga para o governo chinês e fala em nome do Dória. Ele quer que o governo chinês mande a Coronavac pro governo do estado de São Paulo e não pro Bolsonaro. Quer dizer, a maior derrota política do Bolsonaro em 2 anos e 20 dias de governo foi o quê? Foi o João Dória conseguir vacinar a primeira pessoa no Brasil, fez o Fantástico, foi um panfletaço, o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, a Globo fez um panfletaço pró-Dória, o Dória é o Biden brasileiro agora, querem o Dória, a Globo, tudo mais, contra o Bolsonaro. Foi a maior derrota política. Aí vem o Michel Temer e em vez de ajudar o Bolsonaro, ele ajuda o Dória, pra quê? Pro Dória fazer da segunda vez e falar, tá vendo? O Bolsonaro ferrou as relações com a China, mas eu consegui trazer a vacina pro Brasil. Imagina se isso acontece. Imagina tamanho da desgraça em que entra o Bolsonaro. Então, o Temer está jogando dos 2 lados e ainda vem as notícias de que o Baleia Rossi, que é o candidato do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados, ele é braço direito, assim como o Temer. E o Baleia Rossi, ele negou impeachment em uma entrevista que ele deu para a Folha, inclusive o pessoal do PT o criticou e tudo mais, mas saem notícias de que nos bastidores já dizem, o Baleia Rossi vai dar encaminhamento a impeachment. Ele não pode falar isso abertamente, porque senão ele perde votos de pessoas que são bolsonaristas que podem vir a votar nele de acordo com algumas negociações, que lá eles fazem negociação, não é negociação, vai ter impeachment, não vai, eu não sei como funciona exatamente as negociações em Brasília, mas rola muito mais coisa por baixo do tapete do que por cima do tapete, e o tapete parece que tem muita coisa embaixo do tapete, não se sabe o que estão negociando, mas o Arthur Lira, em determinado momento, ficou já praticamente para ganhar a eleição, mas ele perdeu muita força. Agora o Baleia Rossi já empatou, a coisa tá bem equilibrada e o Rodrigo Maia é um dos políticos mais sagazes, pelo menos no jogo de xadrez que é política. Se tem alguém que sabe jogar esse jogo de xadrez muito bem, é o Rodrigo Maia, e quem tá com ele também é o Baleia Rossi e o Michel Temer. Aí você pensa, como é que Michel Temer está com Rodrigo Maia e Baleia Rossi e ao mesmo tempo ele vai estar com Bolsonaro e Arthur Lira? Não tá. De um dos lados o Temer tá. Comenta, de qual lado você acha que está esse grande núcleo de poder do Michel Temer? Porque vamos falar de golpe, vamos falar sobre golpes aqui. Derrubar o Bolsonaro não é golpe porque o Bolsonaro tem crime. A gente fala, o Bolsonaro quer dar um golpe, golpe por golpe, o Michel Temer já deu um, o Bolsonaro não deu nenhum, até hoje. Quantos golpes deu o Bolsonaro? Nenhum. Tentou. Tentar não é dar golpe. Quem já deu golpe e tem experiência é o Michel Temer. E o Michel Temer está contra o Bolsonaro. E se Michel Temer conseguiu dar um golpe numa presidenta honesta, que não tinha crime, agora você imagina num cara que o mercado financeiro quer derrubar. O Michel Temer é um dos representantes do mercado financeiro em Brasília, um cara que o mercado financeiro quer derrubar porque ele não dá lucro para ninguém, que ele está destroçando o país, não vai ter nada para o mercado financeiro sugar do povo quando sobrar o Bolsonaro, quando sair o Bolsonaro, não vai sobrar nada. E aí, Michel Temer, que é representante disso, está dos 2 lados. E qual lado será que tá? Contra um cara que tem crime. Muito fácil derrubar o Bolsonaro. Um pouquinho de vontade se derruba o Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer, mas o cerco está fechando e o Bolsonaro está tendo uma derrota política atrás da outra. E eu vou fazer um vídeo aqui no futuro, porque o Flávio Bolsonaro apareceu num vídeo com o Ossef. Sabia disso? Por que será que o Flávio está com o Ossef? De repente, a coisa tá muito estranha lá em Brasília, e você lembra de Flávio de Ossef, você lembra de Queiroz. Você lembra que o Queiroz está na palma das mãos de Gilmar Mendes, que é assim com Michel Temer. Olha como tudo vai se ligando e o cerco está se fechando. É por isso que o Bolsonaro anda tão estressado, é por isso que o Bolsonaro está sempre de mau humor, é por isso que o governo está metendo os pés pelas mãos nessa semana, mais do que de costume, porque o Bolsonaro está cercado por todos os lados, ele não sabe por qual via ele vai tentar se defender. E pra gente acabar de cercar o Bolsonaro, se inscreve no canal, curte o vídeo, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som que rodou em Belfort Roxo ontem. Olha só que legal a ação do Plantão Brasil. Se o presidente Bolsonaro não pode fazer nada para ajudar o povo, por que não renuncia? Bolsonaro, pare de ser mal e ajude Manaus. Porque o presidente Bolsonaro deixou faltar oxigênio para Manaus em meio à pandemia, enquanto mais de 50 países já estão vacinando sua população. O governo Bolsonaro não comprou nem 100
Tá aqui e a gente já gravou um spot novo para os carros de som e vai começar a rodar o spot novo. Está começando a rodar hoje em Belo Horizonte. Na semana que vem já vai rodar no Rio de Janeiro. Já está confirmado o Belford Roxo, confirmado que são locais que tem muito bolsonaristas e lá também depende muito da empresa de carro de som. A empresa de carro de som que a gente achou no Rio de Janeiro são duas. Eles gravam vídeos muito bons e eles vão, a gente vai, tem gente do Rio que vai com eles vão no meio da galera, vão no meio de todo mundo. Teve empresa em alguns lugares que a gente não renovou, por quê? Porque eles rodavam muito rápido ou rodavam em lugar que não tinha quase ninguém. A gente quer quem vai no meio da galera. E se você também quer, clique embaixo do vídeo no botão Seja Membro ou faz um Pix para apoie@plantãobrasil.net. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, apoie-se conta bancária. Mas se inscreve e ativa o sininho. Falou!